Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem essa noite, com a ajuda do Espírito Santo, uma mensagem que vai trazer um alerta para algumas pessoas aqui, que talvez você já até tenha uma palavra de Deus. Essa palavra aqui é para despertar você, talvez para uma palavra que Deus já te deu. E talvez porque a promessa ainda não se cumpriu, você pode estar buscando uma segunda palavra. E o pior, essa palavra, a segunda revelação, a segunda palavra, pode estar vindo de um caminho que não é de Deus. Então preste bem atenção naquilo que Deus vai falar aqui essa noite. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. É um alerta de Paulo para a igreja de Corinto. Coloque, apenas essa leitura, coloque na ACF, por favor. Isso, obrigado. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo disse: mas temo que, estou preocupado, irmãos, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua manipulação, eu temo que assim sejam de alguma sorte, de alguma forma corrompidos os vossos sentidos, e vocês então se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Temo, pois, irmãos, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua manipulação, eu temo que assim sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos, se vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Senhor possa me usar com graça e misericórdia para falar com a tua igreja, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais nessa noite, pelo poder dessa palavra. Aguça os nossos sentidos, Pai, para que eles não sejam corrompidos, mas que a gente possa entender de forma clara aquilo que o Senhor espera de nós, e que nós possamos valorizar a palavra que o Senhor já nos deu, ou nos dará esta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode pegar uma depois, vai, por favor. Já deixa aqui na reserva, que eu estou com uma dor no corpo aqui que só Deus. Glória a Deus. Bom, quando o apóstolo Paulo, ele resolve escrever essa carta para a igreja de Corinto aqui, ele está manifestando uma preocupação dele. Ele está externando aqui, ele está falando de um medo que está no coração dele. Qual era esse medo? Ele disse: eu estou com medo, eu temo, eu estou com medo que assim como a serpente enganou Eva lá no jardim, eu temo, eu me preocupo que vocês, irmãos da igreja de Corinto aqui no caso, que vocês tenham sentido corrompidos, e que vocês então, por ter o sentido corrompidos, agora eu temo, a minha preocupação maior é que vocês se afastem da simplicidade, que vocês esqueçam da simplicidade que é viver em Cristo Jesus. O sentido que Paulo fala aqui é o sentido espiritual. Preste atenção, porque nós sabemos que fisicamente falando, os nossos sentidos são, os 5 sentidos são visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas Paulo aqui está dizendo de forma espiritual. Os sentidos que ele fala aqui é sobre o homem espiritual. E com esses sentidos, os nossos sentidos físicos, por exemplo, a gente sente o mundo. Fisicamente falando, pelos nossos 5 sentidos, a gente sente o mundo. A gente faz tanta coisa, a gente toma decisões por eles, a gente anda por eles. A gente anda, a gente entende. Quem está entendendo? Porque os seus sentidos estão funcionando. Então, quando Paulo usa essa palavra sentidos aqui, ele não está falando dos sentidos físicos, mas ele está falando do homem espiritual. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual aqui. Aqui está a revelação. Paulo está dizendo aqui: eu estou preocupado porque o inimigo vai tentar roubar de vocês o sentido espiritual de vocês. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência auditiva ou visual,
fisicamente falando, ela tem dificuldade de se locomover, sim ou não? Sim, ela tem dificuldade de tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, porque ela não tem uma certeza. E da mesma forma, o homem que tem os seus sentidos espirituais corrompidos, ele vai de alguma forma tomar decisões erradas. Se ele não tiver uma audição espiritual aguçada, visão espiritual, da mesma forma, nós vamos ter decisões erradas na nossa vida. Vai pegar caminho errado, vai andar errado, não vai conseguir avançar, e só de você não avançar, você já está retrocedendo na vida. A pessoa ela perde a convicção, ela perde a certeza, sabe? Ela perde a alegria de viver. Porque a pessoa que tem os seus sentidos espirituais corrompidos, elas ficam como os hebreus ficaram no meio do deserto. Elas ficam rodando em círculo, ou seja, ela não avança. Por quê? Porque os sentidos espirituais dessa pessoa foi corrompido. E Paulo aqui está falando sobre algo que poderia acontecer com a igreja de Corinto, que pode acontecer com a gente, e que inclusive tem acontecido com muitas pessoas, principalmente dentro da igreja. Porque muitos que estão lá fora já não têm os sentidos espirituais aguçados. Mas aqui ele está falando para pessoas convertidas. Ele está escrevendo para pessoas que faziam parte da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então é para nós isso aqui. E essa é exatamente a intenção do inferno aqui: roubar de nós os nossos sentidos espirituais. É nos tirar da direção que Deus nos deu. Meu Deus. Para depois então ele ir corrompendo, sabe? E tirando de nós, e tirando nós muitas vezes do lugar da bênção. Porque tudo que o inimigo quer é desviar você do lugar que Deus quer você. E é por isso que o diabo luta dia e noite, 24 horas, para nos roubar os sentidos. E principalmente, de todos os sentidos espirituais, ele quer nos roubar a visão espiritual. Veja como Satanás trabalhou na vida de Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. A Bíblia diz que eles falavam com Deus todo final de tarde. Pense nisso. Eles falavam com Deus. E Deus já tinha dado uma palavra para eles. Está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, no versículo 3. Ali Deus dá uma palavra para eles. Olha, vocês não devem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que vocês dela comer, vocês irão morrer. Vocês não comam do fruto dessa árvore, porque senão vocês morrerão. Mas o diabo depois, ele vem e ele libera, olha o que eu estou falando. Ele vem e ele libera uma outra palavra. E ele fala agora através da serpente. Pode comer do fruto. Claro que pode, coma do fruto. Você pode comer, certamente. Ele vai falar no versículo 4. Certamente. A serpente disse, certamente vocês não morrerão. É porque Deus sabe, vai passando o versículo, deve estar aí. É porque Deus sabe que no dia que você dessa árvore comer, desse fruto, os seus olhos se abrirão e você será como Ele. Vocês serão como Deus. Olha aqui para mim, Satanás está dizendo, sabe o que aqui? Deus está escondendo de vocês aquilo que é bom. Percebe aonde ele vai? Deus está escondendo de você o que é bom. Deus está escondendo de você coisas importantes. Mas não era nada disso, olha aqui para mim. Na verdade Deus estava querendo protegê-los. Estou dando um tempo para você refletir sobre isso. Mas quando aquela palavra entrou, aquela palavra de falsidade, aquela palavra de mentira, de engano, entrou na mente de Eva, agora os sentidos dela começaram, diga comigo, começaram a ser corrompidos. Ela não foi corrompida naquela hora. Ali começou o processo, porque nada é da noite para o dia. Os seus sentidos não são corrompidos da noite para o dia. Ali então começou a ser corrompido os sentidos dela. E ela começou agora a desejar coisas que não era a vontade de Deus para ela. Deus está falando diretamente com alguém aqui agora. Ela começou agora a duvidar da bondade de Deus para ela. Talvez ela pensou até que Deus estava mentindo para ela. Ela começou agora a desejar outros caminhos. Sabe por quê? Porque os sentidos dela foram corrompidos, e pior, pelo próprio Satanás. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, meu irmão. O diabo sabe que ele não pode matar você. Não pode, pastor, de jeito nenhum. Quem te deu a vida foi Deus, e é Deus que tira.
Ele sabe que ele não pode matar você, ele sabe que não pode acabar com a sua vida, porque a Bíblia diz que existe um muro de proteção que Deus coloca em volta dos filhos dele. Diga glória a Deus. Isso aí está lá em Jó capítulo 1. Coloca para mim Jó capítulo 1 versículo 10 ou 9. Deixa eu ver. Jó capítulo 1 versículo 9 ou 10. Rapidinho, para a gente ganhar tempo, senão eu volto depois. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Versículo 10. A não ser que o cercaste como sabe. Acaso não o cercaste ele de sebe? Sabe o que é sebe? Significa uma muralha. Então Deus, percebe que o diabo sabe que Deus colocou um muro de proteção em volta dos filhos dele, e ele não pode tocar, ao menos que Deus autorize. Ou ao menos que você autorize. Então, sabe o que ele vai fazer? Ele vai corromper os seus sentidos, a ponto de fazer você fazer escolhas e tomar decisões erradas. Porque ele sabe que se ele te levar para escolhas erradas e decisões erradas, você mesmo acaba destruindo a sua própria vida. É assim que o diabo trabalha. Satanás pode de alguma maneira entrar na sua mente, no seu coração. Como, Danilo? Através de pensamentos. Ei, cuidado com aquilo que você anda pensando. Tem algo aí que você anda pensando, e não só pensando, você anda alimentando demais esse pensamento, e você sabe que isso não tem nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. Então já é um bom sinal para você ficar alerta hoje aí que o diabo está entrando. Ele pode entrar através de uma mágoa que você carrega de alguém, um ressentimento. O que é ressentimento, Danilo? É você pegar aquela mágoa e ficar ressentindo ela todos os dias, a todo momento. Você está com ressentimento. Sabe o que o ressentimento traz? Você ficar ressentindo o mesmo sentimento de mágoa, ele vai gerar em você uma raiz de amargura. E aí é uma fortaleza para o diabo. Uma raiz de amargura é como se você preparasse uma cama para ele dentro da sua casa e falava: entra e a casa é tua. E assim ele vai corrompendo os seus sentidos, levando você para onde ele quer. Se você perde, por exemplo, a visão espiritual, o diabo te leva para onde ele quer, sim ou não? Sim, por quê? Porque o inimigo, ele tem roubado a visão espiritual de algumas pessoas. Uma pessoa que é cega fisicamente, ela precisa de, às vezes, alguém para guiar ela. Um bastão, talvez um cão guia. Olha o cão. Mas trazendo isso para o mundo espiritual, então, brincadeiras à parte, né? E talvez você cego espiritualmente, agora ele se oferece, você não está vendo quem é, então ele se oferece para ser o seu cão guia. Entenda o que a palavra está dizendo aqui, é muito forte isso. Normalmente, na maioria das vezes, o diabo, para roubar a nossa visão espiritual, sabe o que ele vai usar? Pessoas. Até porque ele precisa te enganar, né? Então não espere que ele vai chegar de chifre de rabo, com pé de bode, com o garfinho na mão, soltando fumaça pelo nariz. Não sei nem se essa praga tem nariz, mas talvez ele falando para você: oi, prazer, eu sou Satanás e eu vim aqui para roubar os seus sentidos espirituais. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar a boca de alguém, ele vai usar palavras. Muitas vezes ele vai usar, às vezes, situações também. E ele vai corrompendo devagar. Ele não tem pressa, viu? Devagarinho ele vai corrompendo o sentido espiritual das pessoas. Entenda isso. O diabo não vai te corromper da noite para o dia. O problema é quando a pessoa se torna, sem perceber, uma marionete nas mãos dele. E aí então ele vai introduzindo pensamentos na sua cabeça o dia todo. Ele vai tirando de você, sabe o que? Os bons hábitos, os bons costumes que antes você tinha. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações, ele usa pessoas, palavras. As más conversações, quem está entendendo? Ou as más companhias corrompem os bons costumes. É forte demais isso. Está na Bíblia. E aqui é Deus falando com alguém, que você talvez está prestes a ter os seus sentidos espirituais corrompidos. Deus trouxe você aqui hoje para te alertar de algo que está acontecendo, talvez você não está percebendo. Você tem bons costumes, Deus sabe, você está numa nova caminhada agora.
você está no caminho certo, você está na palavra, mas tem alguém do seu lado. É isso que Deus está falando. Tem alguém do seu lado e você ainda não percebeu. E essa pessoa é uma má companhia. Ela fica o tempo todo falando más conversações perto de você. Seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, no seu ciclo de amizade. Deus está te alertando para isso hoje. Danilo, o que seria más conversações? É tudo aquilo que tira você do seu objetivo, do propósito de Deus para a sua vida. É tudo aquilo que rouba os princípios espirituais que Deus estabeleceu para você. Isso é má conversação. Tudo aquilo que atrapalha o que Deus está fazendo na sua vida. Muito cuidado, porque o diabo vai usar a boca de pessoas para roubar os nossos sentidos espirituais. E nem precisa, né? Hoje em dia talvez nem precisa o diabo usar a boca de alguém. É só você entrar aí na internet, no Instagram, você vai ver um monte de... Não vou medir palavra não. Um monte de babaca falando um monte de besteira. Você vai entrar lá, você vai ver. Tem muita gente coerente, mas tem muita borracha que é falado lá. E a verdade é que nem importa, na verdade, o que estão falando na internet. Não importa. O que verdadeiramente importa é aquilo que Deus já falou para você e fez você entender através das palavras que você recebe aqui. O que você vai ler lá, o que você vai escutar na internet, tem que entrar aqui. O que for bom você absorve, mas a base para a tua vida é a primeira palavra. Não é a segunda palavra. A primeira revelação que Deus te deu. Pense nisso. Porque agora você tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. É isso, você tem o Espírito Santo, você deve tomar cuidado para não se deixar levar pelas vozes do engano. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. E como eu disse, isso não é da noite para o dia que acontece. Não brinca. Pega a revelação aí, irmão. Aí, ó. Você viu que o sinal foi diferente, né? Segunda revelação. As más companhias corrompem os bons costumes. Nada da noite para o dia, do dia para a noite. As más conversações, elas vão nos corrompendo devagar. Vou te ajudar. Analisa a tua vida agora. Antes você orava todo dia. Antes você tinha prazer de vir para a igreja. Você trabalhava na obra, pastor, eu ainda trabalho, mas você trabalhava com alegria, você tinha prazer. Hoje talvez você ainda cumpra a tabela, cumpra a escala, mas é um peso para você servir a Deus. É um peso para, hoje eu tenho que ir, eu tenho que falar. Claro que isso não serve para nenhum de nós aqui. Mas talvez um diácono está me ouvindo lá, um líder, alguém que faz parte da liderança de uma outra igreja. Deus está falando com você na internet. Antes você jejuava, você orava, levantava na madrugada para ficar um tempo na presença. Às vezes nem falava com Deus, mas ficava ali na presença, ouvindo louvor, na expectativa de ter uma experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Mas aí, sabe o que acontece? Você vai escutando coisas, más conversações de alguns secretários do inferno, né? Os terceirizados que tem. E aí você vai escutando as más conversações lá no seu trabalho, no ciclo de amizade, na escola, na faculdade, onde quer que seja. E aí a tristeza começou então a entrar no seu coração. E a sua mente foi ficando cheia de conflitos. Até que agora você já não consegue mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Ó, presta atenção. Os bons hábitos, os bons costumes de antes já não consegue fazer mais. Os bons costumes foram corrompidos. Quem está entendendo? Meu Deus. Você até faz, muitas vezes você até faz, mas você já não tem mais prazer em fazer como antes. Mesmo sem ânimo, você ainda vem para a igreja, mas você vem porque você, não é porque você quer, mas você vem, e o pior de tudo é que Deus sabe disso. Você vem para a igreja não é porque você quer, mas porque você tem medo de algo ruim acontecer com você. Tomara que isso não sirva para você. Mas você vem porque você tem medo de não ser abençoado. Você tem medo de Deus não cuidar de você. E é por isso que você vem. E o pior de tudo, que Deus sabe disso. Porque antes de sair uma palavra sequer da nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar, o que está razoando no nosso coração. E pior, o diabo sabe também. Porque as suas atitudes mostram isso.
Ele não consegue ler o teu coração como Deus, mas basta te observar e Ele consegue descobrir o que está no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se é o teu caso isso, esse não é o propósito de você estar aqui na igreja. Você não pode estar aqui porque você tem medo de Deus não fazer algo na sua vida, ou medo de algo ruim acontecer com você ou com a sua família. Esse não é o propósito de você estar aqui. Até porque, se for, saiba que você está reprovado, reprovada diante de Deus. E Deus não recebe nem a tua oferta. E quem dirá a sua adoração na hora do louvor? Você está perdendo o seu tempo. Se esse for o teu propósito, você está perdendo o seu tempo aqui. Pastor, qual que é o propósito para nós? Nós viemos para a igreja, sabe por quê? Porque nós adoramos a presença de Deus. Porque nós amamos Jesus, sabe? A sua palavra que nos direciona toda semana, nos dando um norte para a nossa vida. Nós viemos para a igreja porque nós sabemos e entendemos, através dos sentidos espirituais, o que Ele fez naquela cruz por nós. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Não tem outro motivo. Em Isaías, lá no capítulo 30, versículo 20 ou 21, o profeta vai dizer que eles ouviriam a voz do Senhor por detrás deles, e eles ouviriam a voz do Senhor com os ouvidos deles. Rapaz, você está esperto hoje, hein? Olha, achou mesmo, eu acertei também. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão. Quando você estiver perdendo o caminho, quando você estiver saindo da palavra que Deus te deu, sabe o que Ele vai fazer? Olha lá, os teus ouvidos, diga comigo, ouvidos. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti, por detrás, uma palavra, uma voz que vinha do céu, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não, mas tem algo muito mais profundo aqui. Aqui está falando que antigamente era assim. Antes eles ouviam a voz por detrás e pelos ouvidos. Mas agora não. Nós somos privilegiados, porque agora a gente não escuta pelo ouvido, a gente escuta por dentro. Não é por detrás, não é pelo ouvido, é pelo coração. Que agora o Espírito Santo está em nós, diga glória a Deus. Agora mudou tudo, Ele está dentro de nós. Antes eles ouviam a voz de Deus pelos ouvidos, mas agora Deus fala no nosso coração, na nossa consciência. Quem está entendendo, diga amém. E Ele tem colocado convicções, certezas no nosso coração, certezas que são fundamentais para aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, e que na verdade já está fazendo. Sabe como o Espírito Santo opera nisso? Através de uma palavra como essa. Aí no seu lugar Ele vai operando, e conforme eu vou pregando, Ele vai gerando em você compromissos entre você e Deus. Ele vai fazendo você fazer compromissos com Deus. Porque está escrito que o Espírito Santo, Ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E Ele vai convencendo você na hora da palavra. Ele vai convencendo você de algumas coisas durante a palavra. Coisas que você deve fazer, se posicionar, e coisas que você deve renunciar, deixar de fazer. É assim ou não é? Você está aí ouvindo a palavra e de repente uma palavra vem e ele salta no teu coração e ele está ali do lado. Vai, faz esse compromisso logo, porque eu sou o Espírito de Deus, eu conheço o teu Espírito, eu sei tudo que você precisa fazer, deixar de fazer, para que Deus libere o que Ele já tem preparado para você. Aí ele começa a falar: vai logo, faz esse compromisso. E ele vai movendo o teu coração e fala: Senhor, é verdade. Isso aí o Senhor está falando comigo, é verdade, é isso, só pode ser comigo. Não, eu vou renunciar, eu nunca mais vou pôr isso na minha boca, nunca mais eu vou fazer isso. Não, eu vou sair daqueles ambientes, eu não vou mandar com tal pessoa. Mas passa uma semana, está lá fazendo a mesma coisa. Escuta o que eu vou te falar aqui. É o Espírito Santo que faz você tomar alguns posicionamentos, fazer o compromisso de renunciar a algumas coisas. Alguns no decorrer da palavra vão sendo convencidos até se entregar para Jesus e se batizar. Conforme a palavra é pregada, fala: hoje não passa, eu acho que só pode ser comigo. Eu já pedi o sinal, Deus já me deu, agora eu não vou atrasar mais o que Ele tem para mim não. Chega no final do culto, a pessoa levanta a mão e se batiza. Então cuidado com isso. E valorize isso, obedeça a voz de Deus. Tem um versículo na Bíblia, esse eu não vou lembrar onde está, mas diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.
Tem gente que sabe que é Deus que está falando. O pastor já falou 1000 vezes, o pastor é muito chato. Não é do pastor, irmão. É Deus que está fazendo eu insistir, porque Ele sabe que por causa de uma pessoa, às vezes, é porque você ainda não fez. Você está atrasando o que Ele tem para fazer na sua vida. E Ele vai me movendo a falar várias vezes, até que o seu coração de pedra seja quebrado. Não abra mão da voz de Deus. Valorize aquilo que Deus faz você entender no decorrer da palavra. Que quando você abre mão de algo que o Espírito Santo fez você entender, você desobedece uma direção dele. Quando você desobedece uma direção que Deus te dá, o entendimento que Ele traz na sua mente, quando você não cumpre compromissos que você já fez com Ele, você está simplesmente, sabe o que? Abrindo mão de tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão. Escuta o que eu vou te falar aqui. Todos os compromissos, não são alguns, mas todos os compromissos que você faz com Deus, não se engane quanto a isso, eles são ouvidos pelo próprio Espírito de Deus. Não é você que é bonzinho, não é você que resolveu fazer esse compromisso. É Ele que está acelerando o processo. Ele te convence. E quando você não se compromete com os planos de Deus para o seu futuro, você está simplesmente comprometendo também o futuro da sua família, dos seus filhos. Não jogue fora aquilo que Deus tem. Não atrase mais. Deus está falando, não atrase mais a obra que eu tenho para fazer na sua vida. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Deus está falando, eu estou trabalhando na sua vida. E eu, aquele que comecei a boa obra, aleluia, eu aperfeiçoarei essa obra a cada dia. Se não for pelo amor, será pela dor, mas eu aperfeiçoarei. Afinal de contas, no final, o que vai prevalecer é a vontade dele. E nós precisamos entender isso, precisamos ter maturidade espiritual. O problema é que a gente já sabe que Deus está fazendo uma linda obra na nossa vida, sim ou não? A gente sabe, irmão. Até porque antes estava tudo errado e agora as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a dar certo. Muita coisa já aconteceu. Mas agora, porque as coisas começaram a caminhar e está caminhando bem, sabe o que a pessoa faz? Aí a pessoa geralmente fala, ó, seu Deus, faz o seguinte, agora passa para o banco do passageiro, que daqui para frente eu dirijo. Tá bom demais, sabe, até aqui foi bom, agora já melhorou, as coisas já se estabilizaram, então deixa que eu dirija agora, Senhor. Deixa que eu dirijo. Mas lá em João capítulo 15, no versículo 5, ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Não são algumas coisas que ele fala que você não vai poder fazer. Sem ele, nada você vai poder fazer. Você pode até fazer, você pode tentar, mas não será concluído. Até porque senão a glória vai para você. Mas sabe qual é o nosso problema? Exatamente a preocupação do irmão Paulo aqui. Exatamente aquilo que estava preocupando Paulo é o nosso problema. Nosso problema são os nossos sentidos. Dá uma inquietação, sabe? A pessoa pensa, mas eu já estou um bom tempo nessa igreja aqui. Eu já estou aqui faz um bom tempo e sabe, eu não estou gostando de algumas coisas. Já ouviu esse blá 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 aí? Já essa historinha? É por isso que tem gente que já passou, não é o teu caso não, mas tem gente que já passou por 15, 20 igrejas. Fica 1 ano, 2 anos ali no máximo, e já começa então a aparecer o quê? A insatisfação no coração da pessoa. Por quê? Porque os sentidos dessa pessoa começam a ser corrompidos. Ela já começa com a mesma ladainha de sempre. Vou mudar de igreja, porque essa igreja aqui não está como eu esperava. Peraí, mas quando chegou estava, né? Quando chegou era tudo que você esperava. Até porque você procurou o pastor, a pastora, e elogiou a igreja. Falou, nossa, me encontrei. Que bênção que é essa igreja. Mas agora os sentidos espirituais foram corrompidos. E a pessoa começa a ver defeito onde não tem. Mas antes o pastor orava para mim no final do culto. Pois é, mas agora a obra cresceu. E tem várias pessoas sendo usadas por Deus. E a sua solução não está com o pastor. Sua solução é Jesus. E se você não crê que o mesmo Deus que opera na minha vida é o mesmo que opera na vida dos irmãos aqui, você não precisa nem estar me escutando aqui. Isso é uma ofensa a Deus. Se você pensa isso, você está ofendendo Deus. Porque você está falando para ele o seguinte: o Senhor faz acepção de pessoas, Senhor. O Senhor usa o pastor Danilo, mas o Senhor não usa o outro.
Se eu parar de pregar para você aqui, sabe o que a Bíblia fala? Que as pedras clamam. Se eu me calar, até as pedras clamarão. O culto não vai parar. Se eu cair morto aqui agora, tá amarrado, senhor. Se eu cair morto aqui agora, o pastor Júnior levanta, continua pregando. Tem o Daniel, tem muitas pessoas que pregam aqui. Quem está entendendo? Agora seja sincero, baseado no que eu estou pregando para você aqui agora. Essa parte, daqui a pouco eu volto para a mensagem, não sei porque eu entrei nisso. Você acha mesmo que nessa situação foi a igreja que mudou? Baseado no que eu estou pregando para você aqui, sentidos sendo corrompidos. A igreja não mudou? Claro que não. A igreja não mudou, a não ser para melhor. Amém? A não ser para melhor. As almas continuam tudo do mesmo jeito. As almas continuam chegando, se batizando, sendo libertas, famílias sendo salvas, transformadas. Continua tudo do mesmo jeito. Foi os sentidos da pessoa que foi sendo corrompidos com o passar do tempo. Quem está com a gente aqui desde o começo ou por um bom tempo sabe o que eu estou falando. E pode confirmar aí. A igreja não mudou, a pregação do pastor não mudou, nada mudou, tudo acontece do mesmo jeito. Todo culto, abertura, 4 louvores, às vezes 5, pregação da palavra, aí o pastor sobe, desce o cajado na sua cabeça, está tudo certo, é o jeito que Deus mandou pregar. Acabou a pregação, visitante, oferta, bênção apostólica, acabou. Mudou alguma coisa? Está tudo do mesmo jeito, mas a insatisfação, vou voltar para a mensagem agora. A insatisfação da pessoa corrompe os sentidos dela. A visão espiritual dessa pessoa é roubada com o decorrer do tempo. E ela agora já não consegue enxergar isso. Meu Deus, ela fica procurando defeito onde não tem. Vou falar uma coisa para você aqui. O problema não está com o pastor nem com a igreja. Não está com a igreja, não está no pastor. O problema não está no mundo. O problema é os nossos sentidos que são corrompidos. E Deus está nos alertando para isso hoje, igreja. É exatamente o que Paulo disse. Temo que assim como a serpente, já está falando que é o diabo que corrompe, assim como a serpente enganou Eva, Satanás engane vocês, e vocês tenham sentido corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Outra revelação aqui, há uma simplicidade, um jeito simples de andar na presença de Deus, gente. É simples, não é fácil, mas é simples, e é a gente que complica. Nós não podemos sair disso aqui, há uma simplicidade. Não podemos mudar isso jamais. É claro que a gente vai evoluir na vida, mas princípios, se tratando de princípios que Deus estabeleceu para nós, nunca pode ser mudado. Quem entende isso, diga amém. A gente pode evoluir, mas os princípios não podem mudar na nossa vida. Eu vi umas fotos minhas esses dias aí, que Jesus amado. Eu estava vendo no Instagram lá, eu falei, pessoal, apaga isso aqui agora. É porque eu estava com aquela prótese. Eu falei, que é isso? Eu acho que meus sentidos foram corrompidos. Eu estava cego. Eu tive coragem de fazer isso. A pastora falou, você teve. Eu mandei apagar tudo. Aí o Will falou, rapaz, esse vídeo ficou bom demais, não apaga. Manda esse vídeo lá para o inferno. Quem sabe o capeta se converte. Apaga isso, pelo amor de Deus. Agora eu fiz um implante, ó. Dá uma melhorada, que mais bonito, sim ou não? Profetiza, irmão. Voltei a jogar tênis com meu pai, com o Fernando. Desço o couro nos dois. Estou até mais magrinho agora, emagreci. Por quê? Agora, o que eu estou falando para você? Isso é evolução. Por que você está falando isso, pastor? Uma coisa é evolução, outra coisa são princípios estabelecidos por Deus. Você pode evoluir na vida, você pode mudar muita coisa, mas os princípios que Deus estabeleceu para você, isso não pode ser mudado. Isso não pode mudar. Aleluia. Se a evolução natural da vida influenciar os meus princípios um dia, é porque tem alguma coisa errada na minha vida cristã, e principalmente na minha vida com Deus. Eu preciso continuar sempre do mesmo jeito. Como, pastor? Em Cristo, na palavra. Com prótese, sem prótese, com implante, sem implante. Está entendendo ou não? Careca ou cabeludo, mas com a mesma simplicidade, com a mesma humildade, pregando o jeito que Deus estabeleceu para mim pregar, pregando a cruz de Cristo, não somente bênção material. Isso são princípios estabelecidos. Precisamos entender uma coisa aqui, igreja, que os compromissos que a gente faz com Deus, eles devem ser mantidos,
até as últimas consequências, e não importa o que venha acontecer. Se Deus falou, eu vou até o fim. Porque disse o salmista: eu preciso guardar a palavra do Senhor, que Ele me deu. Ele me deu uma palavra, até que ela se cumpra, eu não pego outra palavra. Sobre aquele assunto não. Sobre aquele assunto, se Deus já me deu, não muda de ideia. Eu vou chegar nisso aqui. Deus não muda de ideia. E o salmista disse: guardei a tua palavra, escondi ela no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Até que uma palavra que Deus te deu se cumpra. Daquele assunto, sobre aquela situação, não receba outra de ninguém, porque não é de Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui. E tudo que eu vou fazer agora, ou falar, qualquer situação que eu entre, eu vou analisar. Entenda isso, eu analiso se está de acordo com a palavra que Deus me deu. Porque se for para lá na frente e contra essa palavra que Deus me deu, eu não faço. Quem está entendendo? Eu analiso se está dentro daquilo que Deus falou comigo. Eu analiso para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Eu guardo ela onde? No meu coração. E se você não guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai pecar contra Deus. Você não vai pecar contra a igreja, contra o pastor. Você vai pecar contra Deus. E se a palavra de Deus não estiver guardada, a palavra que Deus te deu não estiver guardada, isso aqui é muito forte, se ela não estiver guardada no seu coração, o engano vai estar no seu coração. Porque a própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, nós seremos enganados. Enganados pelo nosso coração enganoso, enganado pelos nossos sentimentos. Muitas vezes, senti de Deus. Não nada. Senti de Deus. Busca a palavra. Seremos enganados também pelos nossos desejos, sabe? Pela ganância, muitas vezes. E Deus está falando para alguém aqui hoje. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, Ele está falando comigo e com você hoje. Ele está dizendo: abra os seus olhos. Aconteça o que acontecer, mantenha os seus pés na rocha. Que rocha é essa? A palavra de Deus. Não negocie princípios de forma alguma. Não mude o que eu estabeleci para você, o Senhor está dizendo. Alguém disse há um tempo atrás para mim: Danilo, mas a sua pregação pode fazer algumas pessoas ir embora da igreja, hein? Paciência, pode ir. E ó, vai depressa, hein? Demora não. Agora, você acha que eu vou mudar o meu jeito de pregar? Um princípio que Deus estabeleceu para o meu ministério, porque alguém vai embora da igreja? Primeiro, quem perde não é Deus, é a pessoa. Deus vai levar ela para um outro lugar, e quem sabe lá ela vai encontrar a mesma insatisfação daqui a pouco. Porque o problema não é a igreja. O problema é a pessoa que está com seus sentidos corrompidos. E agora, se ela achar uma igreja maravilhosa, é que não tem ninguém assim, mas se ela tivesse aqui, essa pessoa ia falar para ela: não entra nessa igreja, você vai estragar ela. Não tem igreja perfeita. A igreja é um PS espiritual, sabe? Onde cada um tem um defeito a ser tratado. E já vou adiantar para você que se você não quer ouvir a verdade, ser confrontado para mudar de vida, de verdade, você está no lugar errado mesmo. Essa igreja aqui não é para você não. Porque essa igreja aqui, baseado nessa mensagem, essa igreja aqui é a igreja do cajado, irmão. É a igreja onde se prega a verdade. Agora, se você quiser um monte de injeção de linguiça, tem vários lugares para você ir por aí. Pessoas que vão ouvir o que você quer. Pessoas que você quer ouvir a verdade, mudar de vida e ser melhor a cada dia, como a gente fala. Então você deve permanecer nesse lugar e guardar as palavras que você recebe aqui, ó, no teu coração. Guarda. Você não vai se arrepender. Porque tem mudado a vida de muitas pessoas nesse lugar. A vida de muitos de vocês que estão aqui estão sendo restauradas por Deus. Pastor, eu fiquei sabendo que na igreja tal aí faz uma campanha top lá, hein? É forte o negócio, hein? Corre lá, ué. Vai lá. Você quer um conselho meu? O que está faltando na sua vida não é campanha. O que está faltando na sua vida talvez não seja métodos, votos. O que está faltando na sua vida, sabe o que é? Talvez, você aí na internet, é mais de Deus. O que está faltando na tua vida não é nada disso. O que está faltando na tua vida é a presença do Espírito Santo. Jejum, oração, santidade, posicionamento, renúncia. Viu, irmão? Você aí na internet. A verdade é que falta na vida de muitas pessoas hoje é parar de julgar as pessoas, parar de julgar a igreja, porque ninguém conhece os bastidores, não sabe o preço que é pago. As pessoas só querem falar, julgar,
O que falta na gente, muitas vezes, também é parar de olhar o cisco que está no olho do irmão e começar a analisar e reparar uma trave que talvez esteja no nosso. Eu vou terminar essa mensagem contando para você uma história, mas eu não vou fazer a leitura dela, porque o tempo não permite. Eu não quero passar, eu vou acabar dentro do tempo hoje, eu vou terminar dentro do tempo. Mas você promete para mim que você vai ler, está lá em 1 Reis, capítulo 13, anota aí. 1 Reis, depois eu jogo lá no grupo. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao 24. Eu vou contar a história para você aqui. Esse texto conta a história, mas leia, porque lá Deus vai revelar mais coisas. Pelo que eu vou falar aqui, o Espírito de Deus, quando você chegar em casa, você lê esse texto, ele vai revelar coisas mais profundas ainda para você. Esse texto conta uma história de um profeta novo, estava sendo levantado por Deus, sendo muito usado. E Deus manda ele ir até a cidade de Betel. E ele foi a Betel e ele foi enviado por Deus ali para repreender a idolatria do rei Jeroboão. E Deus manda ele profetizar contra o altar, porque o rei Jeroboão estava queimando incenso no altar. E olha que interessante, antes desse profeta ir até Betel e profetizar contra o altar na frente do rei, Deus foi muito claro na direção que deu para ele. Porque Deus sempre é muito claro naquilo que ele fala, amém? Deus não deixa ninguém confundido nem envergonhado. O problema é que no decorrer da caminhada, nós vamos esquecendo da direção que Deus deu. Nós deixamos de valorizar aquilo que Deus já falou. Conforme as coisas vão dando certo, sabe? Nós vamos deixando de valorizar o que Deus já falou na nossa vida. Deus disse para ele, você vai lá, você vai profetizar contra o altar, vai falar que o altar vai se fender de cima a baixo, ele vai rachar, as cinzas vão se espalhar, porque o meu poder vai se manifestar. Você vai lá, e Deus falou para ele o seguinte, agora é o seguinte, a direção está aqui. Deus falou para ele, você vai lá, você faz a obra, você vai profetizar contra o altar, vira as costas e vem para casa. Você não vai parar naquele lugar com ninguém, e você muito menos comerá algo de lá. Você não come nada daquele lugar, nada, 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 e não pare. E outra, ele disse assim, não volte pelo mesmo caminho que você veio. E você pode ver no texto depois, eu preciso que você leia. Você pode ver no texto que ele vai lá, ele profetizou, e o rei na hora ficou nervoso, levantou, ficou profetizando contra ele, contra o altar. O rei levantou no poder dele, fez assim, ó, prenda esse homem. Quando ele faz assim, a mão do rei se enrijece, nem sei se existe essa palavra agora. A mão dele mirrou e ficou dura e não mexia mais. E então o rei clamou, clame ao Senhor, o seu Deus, e peça para que eu possa retornar o meu braço. E então desesperado, e aquele homem clamou, e o braço dele voltou na hora. Ele viu que era Deus que estava falando. E na mesma hora que a mão dele trava, eu esqueci um detalhe, cumpre o que Deus falou. Ele profetizou, quando o rei viu a profecia, fez assim, a mão travou e cumpriu tudo que ele falou. O altar se rachou, as cinzas se espalharam, aí ele viu que era Deus. Aí ele orou, o braço do rei voltou, e o rei falou, não, calma aí, agora você não vai embora, vem aqui que você vai comer comigo aqui, senta aqui comigo. E ele disse para o rei, ele disse para o rei, de forma alguma eu vou comer com você, ainda que você me desse metade da sua casa, metade do seu reino, eu não sentaria com você. Ou seja, esse homem sabia que era Deus que falou com ele. Presta atenção, em nome de Deus, qualquer um está sujeito a ser corrompido. Ele sabia que era Deus que tinha falado com ele, ele tinha uma direção, ele tinha um entendimento do que não deveria fazer. A primeira resposta dele foi maravilhosa, e a Bíblia diz que ele vira as costas e vai embora, por um caminho contrário daquele que ele veio. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, um profeta velho, sabendo do que aconteceu, do que tinha acontecido, vai cruzar o caminho dele, vai atrás dele. Um profeta velho, ciumento, sabe, talvez nem era usado por Deus. E quando fica sabendo que o novinho, porque os filhos viram tudo que aconteceu com o rei, chegou lá e falou, imagina um profeta ciumento, falou, pai do céu, tem um homem novo aí, um profeta novo sendo usado por Deus. Você precisa ver o que aconteceu, a mão do rei travou, e ele, onde que ele foi? Que lugar que ele está? Aí os filhos falaram, ele foi para tal caminho. Foi, então arma o jumento. Ele armou o jumento, o profeta velho montou e foi atrás do homem. Encontrou ele, sabe aonde? Sentado debaixo de um carvalho, debaixo de uma árvore. O que Deus falou para ele? Não pare em lugar algum. Quando você para, você se cansa. Quando você se cansa, você se prostra, e aí o inimigo te acha.
Ah, mas eu não era profeta? Fica olhando. Fica olhando. E o profeta encontra ele, vai falar para ele. E o profeta velho vai dizer para ele assim, ó: ô, você é o homem que estava sendo usado por Deus aqui? Sim, sou eu mesmo. Vamos lá para casa, vamos comer comigo. Mas ele responde: não, eu não vou não. Começou bem: eu não vou não, Deus falou para não ir. Aí o profeta velho olha para ele e fala assim: mas eu sou profeta também, rapaz. Eu sou profeta. E Deus falou comigo agora através de um anjo, para que eu viesse atrás de você e levasse você lá na minha casa para te dar o que comer para você. Porque você está cansado. Nossa, mas será que Deus... Ó, bom, como eu neguei a primeira, né? Eu já neguei uma vez, renunciei, pode ser que Deus ficou com dó de mim, mudou de ideia agora. E mandou um profeta vir aqui para me recompensar pela obediência. Quem está entendendo? Espera aí, gente, você acha que Deus mudou de ideia? Acha mesmo que Deus mudou de ideia? Será que Deus resolveu agora mudar de ideia no meio do caminho? É assim que Deus faz? Não, não é assim que Deus faz. Porque em Deus, a Bíblia diz que nele não há confusão. Em Deus não há insegurança, irmão. A Bíblia diz que ele é uma rocha inabalável. Há uma passagem na Bíblia que diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Quando Deus fala, está falado e pronto. Está falado e pronto. Mas o profeta velho vai lá atrás dele e fala: não, Deus falou comigo. Uma unção nova agora, ó, uma revelação nova, uma segunda palavra. Voltando no início da mensagem, uma segunda palavra sobre aquela... Está entendendo ou não? Estou sendo claro com vocês? Sobre aquela situação que era para ele fazer. Aquela situação ele já tinha uma palavra: vai, faz a obra, volta para casa, não pare, não coma nada daquele lugar. Mas agora veio uma segunda palavra, uma nova revelação. Sabe o que o homem de Deus fez? O que a maioria das pessoas faz. Ele deixou a primeira palavra, ele deixou a primeira revelação para andar numa segunda revelação, numa palavra falsa. Quantas pessoas, talvez até aqui entre nós agora, já receberam uma palavra, uma direção, uma revelação de Deus? Mas olhe para mim, por favor, olhe para mim. Quantas pessoas, não perca o foco daquilo que Deus está falando, deixa os meninos trabalhar, olha aqui para mim. Quantas pessoas, talvez aqui no nosso meio agora, você já recebeu uma palavra, uma direção, uma revelação de Deus, mas basta chegar aí um tagarela, uns falsos profetas que não tem nada de Deus, que quer se aparecer, falar contra a vontade de Deus para a pessoa. Por quê? Porque de algo que ficou sabendo. Então eu vou inventar uma revelação agora, né? Os filhos contou para ele o que tinha acontecido. Aí ele vai lá agora atrás do profeta novo. E a pessoa então de repente recebe uma outra profecia, mas Deus já tinha falado daquela situação. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela deixa a primeira revelação e começa a andar numa falsa revelação. Quebra a cara. Sobra para quem? Pastor. Tem um horário aí, pastor? Ai, o negócio ficou feio para mim. Mas Deus já tinha falado. Redobra atenção aqui. Desfecho da história, para encerrar. Ele vai até a casa do profeta velho, e ali ele está comendo. Fala assim comigo, ó: na boca da botija. É isso aí. Ele estava comendo na mesa onde não deveria estar. E ele estava lá com a boca da botija, achando que Deus não estava vendo. Achando que Deus talvez mudou de ideia. E ele está comendo na mesa, fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ou melhor, aquilo que Deus mandou ele não fazer, porque Deus mandou. Quando de repente, sabe o que aconteceu? Você vai ler o texto, né? Em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Porque eu gosto de ler o texto, aqui pega muito tempo. Eu gosto que você vê que está na Bíblia. Eu só busco essa revelação do texto. Quando de repente ele está na mesa, o Espírito do Senhor tomou o profeta velho. Agora sim ele está sendo usado por Deus. Agora Deus desce e usa o profeta, que antes talvez nem era usado, mas agora Deus usa ele e fala. Bate na mesa e fala bravo, grita, fala gritando. O texto diz, e ele grita dizendo: você desobedeceu a mim, e porque você me desobedeceu e foi rebelde, agora você não descerá na sepultura dos seus pais. Você terá consequências. Sabe o que ele está falando aqui? Você não descerá na sepultura dos seus pais, você não vai chegar nem em casa. Eu entendi isso. Você não chega nem na tua cidade hoje. Você veio aqui em Betel, profetizou, porque você me desobedeceu, você não vai, ó, vai morrer e não vai nem chegar em casa. Aí sabe o que ele fez? Ele quis consertar. Porque é assim, né? Quando a casa cai, todo mundo quer consertar. Ele quis consertar, sabe o que ele fez? Ele levantou da mesa, armou o jumentinho dele e ele foi embora para o caminho de volta. Tarde demais. Diga comigo, tarde demais. Tarde demais, deveria ter pensado antes.
deveria ter analisado antes, guardado a palavra no coração, para não pecar contra Deus antes. Oh Jesus, entenda isso. Não brinque com a sua vida, não brinque com o futuro da sua família, não brinque com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Permaneça na revelação que Deus te deu, na direção, na palavra que Ele já te deu. Permaneça nos princípios que Deus estabeleceu para você. Ele está dizendo para você hoje através da minha vida: não saia disso. Aquilo que Deus falou, o entendimento que veio na sua mente, você precisa ter isso como um princípio na sua vida. E com princípio a gente não negocia. Olha o que Deus fez quando Ele sai com o jumentinho para ir embora. Estou encerrando. Ele sai com o jumentinho para ir embora. No meio do caminho, sabe o que apareceu? Um leão. Não era o leão da tribo de Judá. Um leão apareceu. Você vai ver lá no texto, o leão derrubou ele do jumento. Ou seja, não atacou o jumento. E o leão matou ele. O leão despedaçou ele. E o texto diz que o leão despedaça ele, mas não come ele. É forte demais isso aqui. O instinto do leão, qualquer leão vê uma carne e quer pôr para dentro. E outra, não era nem para ter ido no homem. O instinto do leão era para ir direto no jumento. Porque é a cadeia alimentar dele é o jumento. Você não pegou ainda. Eu vou te explicar isso. Redobre a atenção. O jumento não morreu. O jumento nem sequer foi atacado pelo leão, porque creio eu que aquele leão, eu penso assim, aquele leão não estava ali por instinto, ele não apareceu caçando alguma coisa para comer. Eu tenho para mim que aquele leão estava ali por uma ordem divina. Ele estava ali como um juízo de Deus, uma ordenança. Você vai lá e eu vou fazer juízo na vida dele. Porque se ele tivesse ido por instinto, ele tinha comido o homem e tinha comido o leão. Desculpa, ele tinha comido o jumento. Quem está entendendo, diga amém. Mas o jumento não morreu. O jumento não foi nem sequer atacado pelo leão. Posso falar uma coisa? Algo que veio no meu coração enquanto eu montava essa mensagem? Vou falar. Tem gente que é pior que jumento. Eu prometi para Deus que eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo está falando, fala. Tem gente que é pior que jumento. Sabe o que tem que fazer e não faz. Sabe o que não é para fazer e faz. Tem gente que é pior que jumento. Por quê? Porque faz as coisas erradas, desobedece a Deus. Ah, meu Deus. Sabe por que o leão não comeu aquele jumento, irmão? De verdade. Penso eu. Porque o jumento não tinha uma palavra de Deus. O jumento não tinha uma revelação de Deus. O jumento não tinha um ministério. O jumento não tinha um chamado. Ele não foi tocado pelo leão porque o jumento não tinha um compromisso com Deus. Com Deus não se brinca. O jumento não estava, em outras palavras, o jumento não estava desobedecendo a Deus. Por isso que ele foi protegido por Deus. Porque ele não estava ali por instinto, ele estava ali por uma ordem divina. E o problema começa exatamente aqui, quando você sabe o que tem que fazer e não faz. O problema começa quando você recebe uma direção de Deus e não obedece. É por isso que muitos têm morrido no caminho. No caminho. Eu vou terminar dizendo algo para você aqui. Cuidado com a segunda voz. A equipe de louvor pode subir. Cuidado com a segunda voz. Se você tem uma direção, olhe para mim. Você que já tem uma direção de Deus, já recebeu uma palavra. Você sabe o que Deus quer de você. Se você tem uma direção, uma revelação, uma palavra de Deus, fique nela. Porque diz o Senhor da sua palavra: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Cuidado com a segunda voz. Voltando ao início da mensagem para a gente fechar. A primeira voz para Adão e Eva foi a voz de Deus: não coma do fruto, porque vocês morrerão. A segunda voz, tudo que viesse depois, foi a voz do diabo: certamente você morrerá. Certamente não morrerás. Pode comer, porque você não vai morrer. Então eles rejeitaram a primeira voz e deram crédito para a segunda voz. O que aconteceu? Eles morreram.
Adão e Eva morreram, pastor? Não, morreram espiritualmente. Perderam a bênção, perderam a promessa, tudo que era de bom. Passaram a ter uma vida muito difícil. Quando você dá crédito para a segunda voz, é porque você não valoriza aquilo que Deus falou com você. Leva isso, se tiver que levar alguma coisa da mensagem hoje, leva isso. Quando você dá crédito à segunda voz, é porque você não valoriza aquilo que Deus fala com você. Você simplesmente está falando para Deus: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, tudo que o Senhor falou para mim até hoje não tem nada a ver. Agora sim eu tenho uma palavra, agora eu tenho uma revelação. Guarde a primeira voz. Guarde a primeira voz. Deus tem um tempo novo para a sua vida, você crê? Deus tem um tempo novo na sua vida, na nossa vida, de promoção para nós. Olha o que Deus disse para Josué, quando chegou o momento dele viver um novo tempo. Eu estou falando isso porque chegou o momento de você viver um novo tempo. Basta você guardar a palavra que Deus te deu e ficar nela até se cumprir. Está chegando. Josué agora vai deixar de ser auxiliar de Moisés e vai passar a ser o líder, liderar 3 milhões de pessoas no deserto. Sabe o que eu vejo aqui? Ele foi promovido. Deus quer ensinar algo importante agora, porque como Ele vai levar Josué para um novo nível, agora Ele quer ensinar algo importante para Josué. O que, Danilo? O que vai ensinar para mim e para você aqui agora, que a nossa promoção, o que a promoção dele, de Josué, ou a nossa, a promoção dele, não poderia fazer ele abandonar os princípios que Deus estabeleceu. Mas nem sempre é assim que acontece, né? Quando as pessoas crescem, quando o dinheiro entra, quando a fama aparece, os princípios vão ficando para trás. É o que a gente mais vê aí. Coloque para mim Josué capítulo 1, versículo 7. Acha essa versão aqui, versículo 7. Pode deixar na tela agora, até o final. Ó, o outro, por favor. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo, diga comigo, meu servo Moisés ordenou. Pode deixar aí na tela, por favor. Olha que interessante isso aqui. Aqui Deus, fala a verdade, Deus não poderia ter dito assim, ó: toda a lei que eu te ordenei. Sim ou não? Mas você percebe que Deus fala: toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Preste atenção nas leis, preste atenção nas palavras, nas direções que eu te dou, nas direções que tem saído da boca do meu servo. Deus não vai descer aqui num raio de luz. Ele vai falar com você através dos servos dele. Deus não vai descer aqui para falar com você diretamente. Deus usa pessoas, os servos dele, para falar com você. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu falo com você, Deus está dizendo, mas eu falo através do meu servo. Danilo, mas eu estou esperando Deus falar comigo. Está falando hoje. Está falando hoje. Eu não preciso ter asa nas costas, virar um anjo para Deus me usar e falar com você. Danilo, mas eu queria que aparecesse um anjo, sabe, para falar comigo. Desculpa, não vai rolar. O anjo não vai aparecer. Deus vai usar esse doido aqui para falar com você mesmo. Ah, mas eu queria que Deus usasse alguém que não fosse tão duro, sabe, tão direto assim. Pois é, cada um tem um anjo que merece. Era um anjo caído, agora não é mais. Presta atenção. Ó, estou finalizando aqui. Coloca a leitura de novo. Como diria o Zagalo, vai ter que me engolir. Enquanto estiver aqui, vai. Ó, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela, aqui eu fecho aqui. Dela, oh meu Deus, ó. Dela não te desvies, nem para a direita, vou até fazer para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te condudas, ou seja, bem sucedido por onde quer que andares. Olha aqui para mim, olha aqui, vou finalizar. Aqui Deus está falando: se você inclinar para qualquer lado que seja, para a direita ou para a esquerda, você não será bem sucedido. Se você sair da palavra que eu já te dei e pegar uma segunda palavra, se você fizer qualquer coisa fora daquilo que eu falei para você, você não será bem sucedido. Porque olha o que diz no versículo 8, continuando: não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. Olha aqui para mim, olha aqui, daqui a pouco nós aplaudimos junto e finaliza. Esse medita na minha lei, de dia e de noite, de dia e de noite, é Deus falando para você assim, ó, é para meditar quando está tudo bem, de dia, porque quando está tudo bem, geralmente a gente não quer nem ler a palavra, mas está tudo certo, a hora que precisar eu leio, não é assim não. É meditar na minha lei de dia e de noite, quando está tudo bem. E esse meditar de noite é quando o tempo fecha. Quem está entendendo? É quando o negócio fica escuro. É de noite, é nos tempos ruins também. Eu devo meditar a todo momento na palavra de Deus, independente do que você esteja passando. Você precisa meditar e permanecer na palavra que Ele te deu, na primeira revelação, na primeira palavra que Ele te deu. Fica de pé, por favor. Oh, aleluia, Jesus, Deus Todo-Poderoso. Nós vamos fazer dessa canção, aquela última canção que a gente cantou antes da palavra, nós vamos fazer dela a nossa oração, porque muita coisa que foi falado ali é o que eu preguei para você. E você vai fazer dessa canção a sua oração. Depois eu finalizo com uma outra oração. E agora, a partir de agora, você que, olha, Deus falou comigo, eu preciso tomar uma posição. E eu até tinha pego, ó, a oportunidade que Deus está te dando. Eu até peguei uma segunda palavra. Eu até achei que Deus tinha mudado de ideia. Mas eu estou voltando hoje para a primeira palavra, Senhor. Quem é você? Sai do teu lugar e vem para frente. Eu até achei que Deus tinha mudado de ideia. Eu preciso refazer a minha aliança com Ele, porque a partir de hoje eu vou, enquanto aquela promessa, aquela palavra não se cumprir na minha vida, é naquela palavra que eu vou ficar, para que você seja bem sucedido. Sai do teu lugar e vem para frente no decorrer da canção. Vamos adorar o Senhor.